Vídeo 146, 30 de dezembro de 2016. Continuamos com calor intenso. Agora, quando eu narrava as últimas histórias de Portugal, a sequência dos fatos estão talvez um pouco distorcidas, né? Mas distorcidas pelo contexto de eu ir colocando os últimos assuntos para vocês, né? Quem me acompanha com toda a atenção desde o princípio sabe que essa história já está toda contada num livro, e é um livro que eu não estou lendo para vocês, né? Eu estou contando de acordo com o que vem à minha memória, né? Eu digo isso porque agora nos últimos momentos, quando tínhamos ido até o norte, até a Serra da Estrela, na aldeia onde a Giovana nascera, naquele momento o Mala e a Tayane começavam a namorar, né? Depois de tanto tempo, eles começavam a ficar juntos, né? E começou naquele final de semana que fomos para o norte, né? E os últimos momentos que eu iria narrar agora, nós ainda fomos até Mafra, conhecer o convento de Mafra, e também para aqueles lados, se passa por Sintra ali também, né? Por aqueles lados nós visitamos um senhor que tinha uma quinta, que era uma quinta turística, e eu não consigo me recordar o nome agora. E era uma quinta cheia de miniaturas, de mini lagos, fontes, e onde serviam vinhos, queijos, chouriços, pães. E quem for aí de Portugal e souber desta quinta, ali para o lado de Sintra, Mafra, que puder nos ajudar, pode deixar aí nos comentários. No meu livro, eu escrevi sobre este local, e como era em anos anteriores, eu ainda me recordava, né? E eu me lembro que uma das características lá desta quinta é que, por exemplo, tinham fotos de personalidades que visitavam este local, e uma das fotos que tinha lá era do escritor brasileiro. Sabe quando dá justamente aquele branco? E o branco me deu agora.
simplesmente um branco total. E o escritor está na minha mente e eu não consigo dizer o nome. Daqui a pouco eu me lembro a foto do escritor. Um escritor muito conhecido, que vocês não vão acreditar que me deu esse branco agora. Jorge Amado. Eu estava me esquecendo do nome do Jorge Amado, o escritor baiano, né? Então tinha as fotos lá do Jorge Amado e diz que o Jorge Amado era muito amigo deste senhor e sempre quando ia em Portugal ia visitá-lo, né? E quando eu me lembrei de contar essas últimas histórias, eu me lembro que era um período bem frio, né? Era nesses últimos dias de inverno. E eu me lembro que o Mala não estava junto nestes passeios últimos, né? Então, eu acredito que a ordem esteja um pouco, a ordem cronológica esteja um pouco alterada aí. Porque naquele último passeio para o norte, o Mala e a Tayane tinham começado a namorar. E neste passeio, a Mafra e estes outros locais, eu recordo que estávamos, né, só eu, a Giovana e a Tayane. Então, se o Mala não estava, é porque eles não estavam namorando ainda, né? Quanto aos meus livros, eu sinceramente espero que vocês leiam, né? Claro que para isso eu preciso publicá-los, né? Mas, e falando ainda destes livros, é importante dizer para vocês que aqui eu simplesmente não estou contando todas as histórias. Várias histórias estão ficando de fora. E como eu falei para vocês que eu tinha um senso de humor muito grande, e realmente era um senso de humor forte. E quando eu escrevi este livro, que eu falo dessas histórias, muitas histórias engraçadas ficaram muito bem contadas, mas de uma maneira escrita. E eu achei que essas histórias contadas verbalmente aqui no canal não teriam a mesma graça. Então são histórias que um dia vocês só vão ver se lerem o meu livro, né? E isso aí sempre acontece, né? Quando livros viram filmes, por exemplo, os livros são muito mais gostosos e muito mais interessantes que os filmes, né? E guardadas as proporções que aqui não estamos fazendo um filme, né? E simplesmente vídeos, né? Eu deixo para vocês o gosto posterior de ler as histórias engraçadas e tantas outras que eu estou deixando propositalmente ou propositadamente de fora aqui nos vídeos, né? Quando fomos a Mafra e nesses últimos passeios, eu recordo que a sensação era do fim mesmo das minhas histórias em Portugal. E quem está comigo desde o princípio, ou quem não está e chegou por último, eu acredito que fosse interessante pelo menos ver os 3, 4, 5 primeiros vídeos do canal em que eu conto que eu era uma pessoa que jamais imaginava migrar e acabei em Portugal sem querer, né? Eu digo isso porque era uma história que eu jamais pensava em viver
E agora, com praticamente agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e nós iríamos então sair de Lisboa pelo dia 20 de abril, ou seja, 8 meses e meio vividos em Portugal, e eu tinha vivido tudo isso. E nessas estradas que vai para Sintra, Mafra, né, existe um poema de Fernando Pessoa que na verdade é num dos alter egos do Pessoa, o famoso Álvaro de Campos, né? E no poema, ao volante pela estrada de Sintra, acredito que seja este o nome do poema, Pessoa narra uma viagem solitária ao volante de um Chevrolet. E é interessante porque eu vejo uma sintonia com a minha história com Portugal, né? Apesar de tantos amigos, apesar de tantas festas, apesar de tantos amores, uma história solitária, né? Era assim que Pessoa narrava a sua ida para Sintra, né? E aqueles dilemas em que ele se questionava, que ele ficava entre Lisboa e Sintra, né? E dava a ideia que ao ir para Sintra perdia de estar em Lisboa, né? E vice-versa, né? Ou seja, aquelas escolhas que as pessoas fazem nas suas vidas, né? E como eu fazia agora novamente a escolha de ir embora para a Itália, né? E Pessoa ainda diz que quanto mais próximo a Sintra ele chegava, mais longe ele estava de si mesmo, né? E eu acredito que nas minhas andanças pelo mundo eu também fugia muitas vezes de mim mesmo, né? Ou de eu mesmo, né? Agora então chegava ao fim a minha história em Portugal. E quando eu pensei em contá-la, eu pensei em contá-la por ser uma história bem diferente do que se possa imaginar uma viagem para se imigrar. Espero que vocês tenham curtido este período intenso que foi Portugal. Uma história que jamais eu poderei esquecer. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!